Será que é possível trocar o nome para poder obter um sucesso pessoal? Será que a escolha do número da minha casa de moradia pode fazer um grande diferencial para encontrar uma harmonia no meu lar? Ou até mesmo o dia de escolha de nascimento do meu filho? Será que isso também pode interferir na vida dele? Quem já viu números iguais como 11, 11, 22, 22, 00? Nós vamos saber o real significado disso através da numerologia. E para conversar com a gente, eu convidei a numeróloga Vanessa Huerta. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada pelo convite. Vanessa, primeiro eu queria entender um pouquinho como foi que a numerologia chegou na sua vida. A numerologia, ela chegou na minha vida no momento que eu estava bem perdida. Literalmente, eu estava passando por uma transição de carreira, estava saindo de uma área de representação comercial, onde eu já trabalhava durante 13 anos, então eu sempre trabalhei na área de vendas. Mas chegou um momento que eu estava doente, não tinha mais conquistas, estava ali com diversas dificuldades, caindo mesmo na área já da saúde. E aí eu tomei uma decisão de pedir demissão e entrei numa busca de autoconhecimento, né? Aquele momento sabático, onde você se pergunta quem eu sou, o que eu gosto, o que eu vim fazer nessa vida. E aí eu não conseguia encontrar essas respostas, né? Até que me surgiu fazer o mapa numerológico. E nesse encontro até foi com um amigo meu, que fez o meu mapa. E aí ele me trouxe coisas muito profundas da minha vida que nem eu mesma saberia explicar, que faziam muito sentido, mas naquele momento você fala, tá, como que eu expresso tudo isso? E ele trouxe isso de uma forma muito didática, muito objetiva. E nesse momento eu fiquei muito intrigada, né? Como que ele sabe tudo isso? E resolvi fazer um curso de numerologia, né? Porque surgiu ali o interesse, enfim. E através do curso, né? Eu comecei a resolver diversas questões de família, descobri um monte de coisa e essa chama acendeu dentro de mim, porque eu descobri no meu mapa que eu tinha um propósito de ajudar pessoas. Eu tenho muito número 9 no meu mapa como missão, como sonho, e o 9 é o número de ajudar pessoas, né? E aí isso me conectou muito forte e a partir daí eu virei numeróloga, né? Só que através da numerologia, quando eu comecei a aplicar a numerologia na minha vida, eu comecei a descobrir diversas questões, né? Por que eu não tinha conquista? Por que eu estava, né, caminhando ali para um desequilíbrio de doenças, né? Então melhorou tudo, melhorou o relacionamento com o meu casamento, né? Com meu marido, com os meus filhos, porque tudo veio ali muito claro como um alinhamento. Então eu falo que eu sou a persona transformada através da numerologia, porque eu sou uma pessoa antes de fazer o mapa numerológico e uma pessoa depois, né, de aplicar a numerologia na minha vida. Realmente, todas as áreas da minha vida se transformaram. Para o pessoal que está chegando, que é leigo, que não entende sobre numerologia, o que é a numerologia em si, Vanessa? E o que ela é capaz de fazer? A numerologia é uma ciência, uma ferramenta, né, de autoconhecimento, onde ela estuda o quanto os números influenciam a sua vida, né? Então, através do seu nome completo de certidão de nascimento e data de nascimento completa, a gente traça o seu mapa numerológico, que nada mais é do que o seu acordo de vidas, aquilo que você traçou para vivenciar nessa vida, né? A numerologia que eu trabalho é a numerologia pitagórica, então ela vem de Pitágoras mesmo. E nesse mapa a gente traz aí um estudo de 14 camadas de energia, tá? Então, quando a gente fala de números, cada camada tem um número representa a energia positiva, negativa. Então, o positivo é o que você precisa desenvolver, aquele momento que você fala, nossa, tudo tá fluindo muito bem. E o negativo é quando você começa a ter dificuldades. Você fala, nossa, nada na minha vida está funcionando. Então, qual o objetivo, né, de trazer esse mapa? Todos nós temos positivo e negativo. O grande objetivo do mapa numerológico é entender aonde eu tenho que estar para vivenciar a minha melhor versão, aquilo que eu tracei, e o que eu preciso evitar na minha vida.
Então, a numerologia, ela vai trazer esse direcionamento. E é possível, por exemplo, eu vejo que várias pessoas, né, às vezes, principalmente alguns famosos, celebridades, que trocam ali o nome. É possível, através dessa troca de nome, de identidade, mudar completamente a visão, ou melhor, mudar a vida ou obter um sucesso por conta disso? Não. Dentro da numerologia pitagórica, a gente não acredita que somente uma mudança de nome é capaz de transformar a sua vida. Isso tem que estar em conjunto, tá? Sim. Eu pego diversas pessoas a todo momento me chamando, né? Ai, troquei o meu nome faz 3 anos com tal numerólogo e a minha vida continua a mesma. Né? Nada aconteceu. Nada aconteceu, porque as pessoas acreditam mesmo que, tipo, ai, vou tirar tal letra do meu nome, vou colocar tal letra, vou colocar um acento e as coisas vão fluir melhor. Não é dessa maneira que funciona, tá? Existe sim uma energia da sua assinatura, que ela pode vibrar de uma forma positiva, mas se você não estiver com o seu mapa numerológico em equilíbrio, né, o seu mapa numerológico natal em equilíbrio, o seu nome ele não tem força de transformação na sua vida, né? Então, quando as pessoas falam, ai, porque a Anitta trocou de nome, Paola de Oliveira trocou de nome, né? E tudo na vida delas mudaram. Pode ter tido uma influência do nome muito positivo, mas se elas não estiverem vivendo o propósito delas, quem elas são, desafio, missão, né, o propósito, acredite, não é o nome que vai ter esse potencial de transformação. Como funciona esse cálculo numerológico e o que é que tem a ver, ou melhor, como funciona a questão da expressão de alma e missão? Como é que dá para ver através dos números? O mapa ele tem 14 camadas, né? Então a gente fala da expressão, da missão, né, da alma, são as 5 primeiras camadas, que eu falo que são as camadas mais importantes, né? Então, das 14, essas 5 representam os pilares, porque elas entram no nosso primeiro dia de vida e elas ficam até o nosso último dia de vida. Então, se a gente não estiver vivenciando esses pilares de forma positiva, é onde a gente começa a ter desequilíbrio, né? Então, a primeira camada é a alma. A alma representa a essência, quem você é como pessoa, sua personalidade. E o cálculo da alma é a soma das vogais do seu nome, né? Depois a gente tem a camada do seu sonho, que o sonho é o que você gosta, é o que te realiza, né? E o sonho é a sua válvula de escape, então ele tem que estar ativo na sua vida, senão você começa a ter dificuldades. O sonho, o cálculo, é a soma das consoantes do seu nome. Depois vem a expressão, que é o seu talento, a forma com que você se expressa, o que você tem de mais facilidade, como as pessoas te conectam, né? A expressão é a soma das vogais e das consoantes do nome, né? E essas 3 camadas formam a sua personalidade, né? Então, esse é o estudo do nome, que saem essas 3 camadas. Depois a gente tem o caminho de destino, que é a missão, o que você vem fazer nessa vida, que é a soma da sua data de nascimento completa, dia, mês e ano. E depois tem o desafio maior de vida, que é o seu aprendizado, que é o seu 5º pilar, o que você vem aprender nessa vida. Aí o desafio, o cálculo já é um pouquinho mais difícil, porque ele entra uma formulazinha, e não daria para trazer o como que ele, sim, né? Sim. É dia menos mês, depois mês menos ano, e aí tem um cálculo mais complexo. Quais são os números que compõem a somatória no caso da numerologia, Vanessa? A numerologia pitagórica, ela trabalha com o número do 1 até o 9, e depois com os números 11 e 22, que são os números mestres. E esses números, no caso, eles trazem representatividade de algo? É através disso? Sim, cada número ele traz uma característica. Então, o número 1 é a liderança, é a força, é a independência, né? São as conquistas, é o brilho, né? É a determinação. O número 2 já é o número das parcerias, da união, da flexibilidade, da paciência, de conectar, né, as pessoas. O número 3 já é o número da comunicação, da criatividade, né, da expansão, do crescimento, do desenvolvimento, da alegria. O número 4, ele já traz uma característica
de segurança, de estrutura, de trabalho, né? São pessoas que precisam ali da organização, do planejamento. O número 5 já é o número da liberdade. Mudanças, transformações, liberdade, viagem, né? São as pessoas mais desprendidas, mais ousadas. O número 6 já é o número da família, do amor, da conciliação, da harmonia, né? São as pessoas mais afetivas, mais apegadas ao lar, à casa, né? São as pessoas mais responsáveis. O 7, ele já traz o número do autoconhecimento, da espiritualidade, que é o número da perfeição, né? São pessoas que têm muita sabedoria, que sempre estão buscando saber mais, né? Mais introspecção, mais curiosidade. É a busca pela fé. O 8 já é o número do dinheiro, da verdade, da justiça, da honestidade. São pessoas que buscam sempre o poder, né? O poder pessoal, são pessoas visionárias, que precisa estar sempre trabalhando a verdade e a justiça também. O 9 já é o número do humanitarismo, que são as pessoas humanitárias, que sempre estão se colocando no lugar do outro, empatia, generosidade, compreensão, né, com muita sensibilidade espiritual. E o 11 é o número mestre, que é a intuição e a sensibilidade, são as pessoas que têm o dom de curar, né? Tem um certo magnetismo, uma luz, onde pode trazer muito essa conexão de cura pelas mãos. E o 22 é o número mestre, da mestria, né? São as pessoas precoces, né? Com muita facilidade de repassar conhecimento, uma alta espiritualidade, um alto poder também de construção, de atrair as coisas. Na numerologia é possível indicar momentos de crise ou de crescimento da pessoa, Vanessa? Sim. O ano pessoal, ele traz muito esse direcionamento, né? Então, toda vez que a gente faz aniversário, a gente entra num novo ano. Na verdade, o nosso ano, ele começa no dia do nosso aniversário, né? E esse ano pessoal é um ciclo de 365 dias que vai direcionar totalmente o que você precisa focar no seu ano, o que você precisa desenvolver no seu ano, né? Então, é muito importante as pessoas acompanharem. Se eu estou no ano 1, é um ano de início, é um ano de recomeço, é um ano de ação, é um ano de plantar. Se eu passo o ano 1 e não faço isso, eu comprometo o resto dos meus outros anos, né? Então, cada ano, ele traz um direcionamento. E isso precisa estar ativo na sua vida. E aí, ele te traz riscos, né? Então, se eu tô no ano 1, e aí eu pego toda essa força de liderança, de plantio, de independência, e deixo isso parado, eu entro num risco de falta de conquista, de insegurança, de medo, né? Então, eu começo a ter tendências a desequilibrar toda a energia e todo o meu desenvolvimento. Então, o ano pessoal, ele traz muito esse momento, né? De por aqui você cresce, por aqui você expande, por aqui é o seu caminho, e por aqui você vai ter dificuldades, daqui vai ser risco na sua vida. O mapa numerológico também em si traz isso, tá? Desculpa, pode repetir, Vanessa? Desculpa, pode repetir? O mapa numerológico, porque tem o mapa anual, que é o mapa do ano, e o mapa numerológico natal, que é um mapa para a sua vida inteira, tá? Seu mapa de nascimento. E no mapa natal também a gente consegue trazer essa característica, né? Das suas potencialidades. Se você fizer isso, sua vida vai ter essa conquista. Se você vibrar aqui, você vai ter dificuldades e vai ter perdas, né? Então, os dois mapas, eles trazem esse direcionamento. Quais números costumam trazer mais desafios e quais mais fluidez, Vanessa? Não tem números de desafio, números de fluidez. Todos os números têm positivo e negativo. Então, o número 1 tem as suas potencialidades, mas o número 1 também tem as suas dificuldades. Igualmente para todos os números, tá? Todos têm positivo e negativo, então, assim, não tem qual é o número melhor ou qual é o número pior. Não. Vai depender do como você está desenvolvendo. Se o seu mapa tem lá número 1, 2 e 3, o quanto você tem que potencializar o número 1, 2 e 3. Porque se não for assim, você vai vivenciar eles no negativo e eles vão ser números horríveis para você. Mas num outro mapa, por exemplo, o número 1, 2 e 3, se ela estiver potencializando no positivo, vão ser números maravilhosos para ela, né? Então, vai depender de cada vivência, de cada um. E isso pode aplicar de forma didática, por exemplo, eu quero a experiência do número tal, ou eu preciso estar vivenciando
aquele número, como por exemplo, numa data de nascimento, ou na abertura de uma empresa, ou na numeração de uma casa. O que é que isso pode ter de influências nas minhas escolhas? Todas as influências dos números, ele vem do seu mapa, né? Então, os seus números têm que estar ali dentro das suas 14 camadas. É aquilo que você vai ter que vibrar, né? Número de casa. Quando a gente traz o estudo, né, do número da casa. Porque tal casa tem tal número. Essa casa é boa para mim? Depende do seu mapa, né? Porque a influência do número da nossa casa, ela não pode ter dentro do nosso mapa nem número de ausência, nem número de desafio. Então, por exemplo, eu moro lá numa casa número 19. E o 19, ele acaba sendo o número 1, né? 1 mais 9, 10, 1 mais 0, 1. Sempre a gente vai diminuir a um único dígito. O que o número 1 representa dentro do mapa dessa pessoa? Essa é a influência da nossa casa. Então, sempre vai ser direcionado ao nosso mapa. Se esse número 1, dentro do mapa dessa pessoa, for um desafio, essa casa vai apresentar algumas dificuldades para ela, alguns desafios, porque é uma energia que é difícil para ela, né? Então, é sempre importante que a casa esteja equilibrada dentro do mapa numerológico, né? E quando a gente fala a influência dos números, é a mesma coisa, né? Então, tal número... É isso, vamos entender esse número dentro do seu mapa, né? Qual a sua dificuldade relacionada a essa energia? Você precisa entender um pouco mais das suas finanças. E por isso, eu indico aqui o Carol Me Ensina Finanças e Investimento. É uma metodologia inédita e exclusiva, onde você vai aprender com técnicas simples sobre o mundo dos negócios. Não só negócios externos, mas você entender que a sua vida é um negócio. A sua vida precisa ser gerida, precisa ser administrada. E a Carol Capel traz, através do seu curso de Finanças e Investimentos, uma metodologia inédita e exclusiva, onde ela vai te ensinar a expandir a sua visão sobre finanças, sobre investimento, de como você cuidar do seu dinheiro, onde você pode investir. E você vai aprender de forma muito prática. Inclusive, é um curso transformador. Eu fiz esse curso, por isso que eu trago aqui para vocês. E é um curso que eu fiz e faço, né? Porque você está ali estudando o tempo todo para você saber como gerir melhor os seus negócios, a sua vida financeira. E aí, com isso, você vai segurar as rédeas e dar o melhor direcionamento, aprender a dar o melhor direcionamento, inclusive a se organizar. Então, eu recomendo aqui o Carol Me Ensina Finanças e Investimento. Vou deixar o link aqui abaixo para quem assim tiver interesse ou no nosso site frankmenezes.com. Como os números, eles se conectam com as leis espirituais ou até mesmo com o universo? Existe? Sim, temos os números. Temos os números de espiritualidade, né? Então, os números de espiritualidade dentro da numerologia, o número 7, 9, 11 e 22, né? Então, todas as pessoas que trazem esses números dentro do mapa são pessoas mais sensíveis, são pessoas mais intuitivas, são pessoas que têm ali como missão, um propósito, trabalhar a espiritualidade, né? Então, quem traz números de espiritualidade dentro do mapa, trabalhar a espiritualidade não é uma opção, é uma condição, né? Elas traçaram que elas precisam se desenvolver naquilo. Então, são pessoas que têm ali muita característica, né? Muita sensibilidade, muita intuição. Então, cada qual, dependendo da energia e da quantidade, isso ativa muito mais. Você falando isso, eu fiquei pensando aqui, Vanessa, a pessoa que vai parir cesariana, e ela, por exemplo, tem gente que faz isso com astrologia, mas a pessoa que conhece um pouco sobre o mapa numerológico, é possível ela mudar a rota se ela escolher o dia, por exemplo, para o bebê nascer? Me veio isso aqui. Eu tenho um caso bem curioso em relação a isso, porque o que eu acredito, tá? Que nada acontece nessa vida sem a interferência de Deus, e Deus é o maior e ele que vai comandar tudo, né? Então, o que a gente acha que a gente está interferindo de alguma forma, Deus sabe ali o que está fazendo, e o que tiver que ser, vai ser, né? Por que eu falo isso? Por exemplo, o que aconteceu comigo, né? Quando meu filho foi nascer,
já era meu segundo filho, e eu nem conhecia de numerologia, tá? Depois que eu tive essa consciência. Ia ser uma cesárea, porque minha primeira filha já tinha sido cesárea, o segundo ia ser cesárea. Ele falou, escolha uma data no mês de fevereiro, de tal data a tal data. Aí eu falei, vou escolher dia 17, porque meu aniversário é 17 de outubro, vou escolher 17. O meu também, também. Não acredito! 17 de outubro, meu casamento dia 17 de outubro. Ai, coincidência, librianos. Librianos. E aí eu falei, vou escolher dia 17, meu aniversário é 17 de fevereiro. Tá bom, escolhi. A bolsa estourou, né? Só que a bolsa estourou no dia 8. Em vez dele nascer dia 17, ele nasceu dia 8. Só que 1 mais 7 é 8. Então não mudou nada o mapa que ele tinha traçado. Intuitivamente, eu escolhi dia 17 e ele resolveu nascer dia 8, porque a bolsa estourou. Então você vê como é os planos de Deus. Não tem como a gente interferir, né? Às vezes a gente faz um mapa, olha, nessa data aqui é melhor. Se for para nascer no dia que está previsto, vai adiantar, vai antecipar, vai acontecer alguma coisa e vai nascer, né? Vai dar uma interferência, a pressão tá alta, né? Vamos ter que aguardar mais um pouco, vamos esperar, e quando vê, nasceu 00:10. O que era para nascer dia 7, nasce dia 8, porque passou na meia-noite, já é outro dia, né? Então, sim, é a minha crença, né? É o que eu acredito, né? Então, não tem como a gente mudar a interferência, porque o que está traçado, está traçado. Às vezes, até a própria decisão também da mudança pode ser o que está traçado sem a outra pessoa perceber, né? Eu falo que o nome e a data que essa criança vai nascer é totalmente intuição do pai e da mãe. Eu não faço mapa de bebê antes de nascer. É uma questão minha, uma convicção minha, né? Você mapa de bebê, né? Quero fazer. Não faço. Nasceu, já tem a data ali, o nome. Veio a intuição do pai e da mãe da data, do nome, vem que a gente já traça que é essa criança. Agora, eu fazer e falar, olha, essa criança, se você escolher esse nome, ela vai ser assim. Se você escolher esse nome, ela vai ser assado. O que você quer para sua vida? Não sei. Para mim é meio complicado isso. Vanessa, você acredita que existe códigos cósmicos, por exemplo, que se manifesta em datas e acontecimentos? Por exemplo, vou falar, 11/11 aconteceu, melhor, desculpa, foi 11 do 9, 11 de setembro, na verdade, foi do 9, né? Foi do 9. Aconteceu aquela situação lá nos Estados Unidos. Você acha que essa data tem algum tipo de conexão dentro da leitura numerológica, por exemplo? Sim, uma data muito forte, né? Espiritualmente falando, né? E o que eu acabei de trazer, né? Entra no mesmo processo teria que ser assim, né? Eu acredito que era uma questão, né, planetária que a gente precisava passar, e tudo traz a influência, tanto dos números, como a energia do planeta, como a energia do mundo, o que as pessoas precisavam ver, né? O que as pessoas precisavam passar. Quando traz essas questões de massa, né? De desastres, né? Mundiais, é sempre um alerta, né? De transformação mesmo, de mudança de mentalidade, né? Entrando realmente numa outra esfera. Então, eu vejo aí como limpezas, tá? Então, tudo traz a influência, tá? Então, a energia realmente, ela vibra dentro, não só da numerologia, mas astrologia. Eu acredito que todas as energias acabam aí se conectando e trazendo aquilo que precisava ser visto. Qual a sua opinião sobre números repetidos? 11/11, 22/22, 15/15, 3/3, e aí? Tem a ver também com a numerologia, no seu ponto de vista? Sim, são sinais do universo, né? A numerologia está totalmente conectada com essas sincronicidades, que a gente fala que são as horas iguais, horas invertidas, sequências, né? Muitas pessoas me chamam, Vanessa, pelo amor de Deus, me ajuda, esses números me perseguem, tem alguma coisa ali, né? E as pessoas vêm fazer um mapa numerológico, às vezes, por conta esse número tá me perseguindo há anos, né? E quando a gente entra dentro do mapa numerológico, são números muito importantes para essa pessoa. Então eu falo, quando você vê uma hora igual, uma sequência, primeiramente agradeça.
Porque se você está tendo a sensibilidade de perceber essa sequência, essa sincronicidade, significa que você já está numa evolução, numa transição, né? Esse é o primeiro ponto, tá? Não são todas as pessoas que trazem essa sensibilidade. Às vezes, eu tô lá no celular, a outra pessoa, 2, 3, 4 pessoas estão no mesmo momento, eu vejo a hora igual e as outras pessoas não veem, né? Então, tem essa percepção primeiramente. Segundo, agradeça, porque literalmente é um sinal do universo, tá? Todas as horas iguais, sequências, é o universo te mandando uma mensagem através dos números. E isso traz, né, respostas. Então, lá no meu Instagram eu tenho alguns vídeos falando sobre horas iguais. Eu acho que tem um post que está até fixado no meu Instagram sobre horas iguais. Tem um e-book sobre horas iguais, porque é um assunto realmente muito pertinente que as pessoas sempre buscam, né? E quando a gente fica vendo muito a hora igual, sempre é uma mensagem para que você preste mais atenção naquilo e sempre trazer para sua vida o que isso está querendo me dizer, o que isso está realmente acontecendo na minha vida, porque o universo falando, foca mais nisso, né? Resolve isso daqui que está pendente. Então, sempre tem aí um alerta. Como podemos interpretar a energia de um ano universal? Nós estamos aí em 2025, por exemplo. O ano universal é quando a gente soma os números do ano, né? Então, 2025, por exemplo, ele traz a energia do número 9, né? Então, o ano de 2025 é um ano universal 9, que traz a tendência de finalizações, de fim de ciclos, né? O 9 é encerramento, é quando a gente chega numa fase onde a gente precisa trazer limpezas, encerrar aquilo que não nos serve mais. Então, o universo, né, o mundo de alguma forma, está trazendo essa energia dentro do ano de 2025, onde acontece algumas limpezas em todos os sentidos. A consciência precisa mudar, então acontece algumas coisas dentro do ano 9 para que a gente olhe mais para o mundo, olhe mais para o planeta, tenha mais consciência de empatia, olhe mais para o próximo, né? Então, muitas tendências, né, de acidentes, de questões em massa, né, pedindo para a gente trazer mais atenções. Então, a energia universal, ela depende de cada pessoa, ela depende da energia do universo. Então, se o mundo, de alguma forma, não está em equilíbrio, é onde, em vez da gente vibrar numa espiritualidade, vibrar num bem, numa coletividade, o universo ele vai vibrar negativo, né? Então, vai trazer desastres, vai trazer questões, né, mais fortes ali, mais pesadas, para que a gente traga essa consciência. Ou no bem, ou no mal, a consciência vai chegar, né? É a mesma coisa. Pode falar. Só para finalizar, para você trazer o entendimento, por exemplo, no ano de 2020, quando veio a pandemia, né? A gente estava no ano 4. Um ano 4 num equilíbrio era um ano universal de trabalho, de segurança, de estrutura, de estabilidade, onde as pessoas precisavam se sentir mais seguras, mais estruturadas, organizadas, planejamento, né? Muito trabalho, muita produtividade. Aí a gente pega um ano 4 de pandemia, onde as pessoas perderam o trabalho, perderam a vida, o que mais tinha era insegurança, desestrutura e instabilidade total, né? Por quê? Porque o mundo estava vibrando negativo. Então, o que a pandemia fez? Volta todo mundo para casa e se reorganiza, se reestrutura, porque desse jeito que está, a humanidade não vai seguir. Então, de forma negativa, fez todo mundo se reestruturar, buscar segurança, buscar estabilidade, casamentos que estavam acabados, famílias que estavam acabadas, trabalhos que não faziam mais sentido. O universo fala, reorganiza isso daí, reestrutura tudo. Ficou todo mundo em casa, né? Reestruturando e buscando realmente essa estrutura. Então, é isso que representa o ano universal. Se o mundo não está em equilíbrio, em vez de vibrar na energia, ele vai trazer sempre ali o negativo, né? Então, você vê, no nosso ano 9, tem muitas pessoas se separando, né? Você pega casais, né, ápices da internet, fala, nossa, a pessoa está se separando, né? Houve finalização, houve rompimento. É a energia do 9 mesmo, né? Limpando situações. Então, fica ali uma energia global.
É possível fazer a numerologia do país, Vanessa? De um país, por exemplo? O nome do país? Não, por exemplo, esse país, no Eneagrama existe a tipologia que é o que vibra aquele país. Na numerologia é possível fazer, por exemplo, o Brasil. O Brasil no Eneagrama é um 7. A festa, a alegria, né, a leveza. Na numerologia é possível também fazer essa leitura do país para entender até mesmo esse processo, se a gente pode falar assim, kármico do país, ou o que ele tem de potência para o mundo, para o restante dos outros países. Estados Olha, Unidos é um 3, um exemplo. Sim, deve ser possível, tá? Porque tudo a gente consegue trazer o estudo, mas é algo que eu não consigo te responder porque eu não tenho esse conhecimento. Sim. Eu nunca pensei em algo nesse aspecto. Vou até buscar um entendimento sobre isso, como que seria. Eu acho que seria um nome mesmo, Brasil, a gente trazer os cálculos, entender em qual energia que ele vibra e cada país em qual energia vibra. Bem interessante. Fica bem gente, curioso. Por exemplo, eu quero morar em tal país, mas qual frequência que ele vibra? Esse país vai ser bom para mim? Talvez fazer essa comparação. No Eneagrama é possível fazer, porque já existe, né, essa leitura, né, através da tipologia mesmo do que o próprio país apresenta. Então, o Brasil, por conta da festa, né, da alegria, então dessa leveza, o colorido do Brasil e bate muito, assim. A Europa, olhando como tudo é um 4, mais a dor, a arte, mais aquela arte profunda, né, que mergulha lá no fundo para poder entender o próprio eu e por aí vai. Talvez seja uma também, começa a pensar que vai ser bom para a gente, dentro do seu conhecimento, Buscar esses estudos e aprofundar. Sim, sim. Vanessa, você estava falando aí também sobre a questão que é possível ver, né, a vida pessoal. Como que a pessoa pode transformar a própria vida pessoal através da numerologia de forma terapêutica? Existe essa possibilidade? Sim. E como é que ela vai utilizar esse formato para poder se beneficiar terapeuticamente? O mapa numerológico, ele traz profundidade, não só das camadas fixas, como a gente fala desde a infância, tá? Uhum. Então, o meu mapa, né, ele é feito por chamadas de vídeo, né? Então, um atendimento de quase 2 horas, onde a gente vai trazendo profundidade da vida realmente da pessoa e trazendo toda a orientação através do estudo. Então, ele tem um fundo terapêutico, porque a gente vai potencializando o que aquela pessoa precisa desenvolver na vida dela, né? Então, quem ela é? Vamos supor que ela é uma alma de número 1. Então, você é líder, forte, determinada, independente, corajosa, faz tudo sozinha, tem brilho, né? Aí ela vira e fala, eu não sou assim. Eu não sou líder. E aí a gente vai para o negativo. Então, se você não está dentro dessa energia, você está no negativo do número 1. Então, você está pegando a força do leão e colocando esse leão para dormir. Aí você fica insegura, com medo, depois eu vejo, depois eu faço, né? Não consigo agir. Eu sou exatamente assim. Então, ela vibra no negativo. Então, a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar lá no pai, na mãe, na infância. Aí a gente vai ler ali o primeiro ciclo de vida dela, como ela foi potencializada, quando ela bloqueou isso, quando ela começou a ter receio de liderar. Então, a gente vai, né, buscando entre as relações, entre a educação, por que ela não consegue ser quem ela precisa ser, né? Então, a gente vai passando camada por camada e identificando, trazendo muito essa consciência, esse lado terapêutico. Então, a gente às vezes encontra um trauma lá de uma falta de pai. O pai é o número 1. Então, se meu pai foi uma pessoa ausente na minha vida, um pai que só trabalhava, um pai autoritário, né, um pai que só age pelo poder, eu não consigo liderar. Porque eu tenho medo, né? Toda vez que eu vou dar a minha opinião, fazer alguma coisa, é grito, né? Autoridade. Então, eu bloqueio. A gente vai entender que é um bloqueio lá de infância. Então, o mapa, ele tem totalmente essa questão terapêutica, onde a pessoa traz totalmente a consciência do porquê que ela não consegue ter conquista, do porquê ela não consegue se desenvolver. Então, a gente pega muitas pessoas com o mapa totalmente em desequilíbrio, onde no final do mapa a gente consegue alinhar e a pessoa sai de lá numa baita potencialidade do tipo,
tenho que olhar para isso, tenho que resolver essas questões, porque é isso que eu tracei, é isso daqui que eu preciso desenvolver, né? Ela se reconhece, mas de alguma forma ela se bloqueou. Não só por uma infância, mas às vezes um relacionamento abusivo, né? Uma pessoa que ali te fez sofrer de alguma maneira. Então, vai bloqueando diversas coisas, né? Se deixando de ser quem ela é, o que ela veio fazer, o que ela gosta. Então, o mapa, ele pode ser, já diz o nome, né? Mapa numerológico, vai ser um mapa de condução diante daquilo que a pessoa traz como uma missão, por exemplo? Sim. Ela tem um propósito de vida, né? Uhum. O propósito, ele é alinhado através desses 5 pilares que eu falo que são os mais importantes, né? Então, se esses 5 pilares não estiverem sendo desenvolvidos, automaticamente ela não contribui o propósito dela. Então, todo mundo vem fazer alguma coisa, ter um propósito. E quanto isso precisa estar alinhado com quem você é, com o que você gosta, com o seu talento, com a sua missão, com o seu desafio. Se isso daqui não está alinhado, você foge daquilo que você vem desenvolver. E é o objetivo do mapa, alinhar e falar, você está aqui nessa rota, ó, calcula a rota e vem para cá. Por isso que eu falo que o mapa é o GPS da vida. Literalmente. É o GPS. Você vai recalcular e falar, tá, agora eu entendi, é por aqui que eu tenho que ficar. Vanessa, você falou algo aí, né, que eu fiquei pensando, né, nessa história terapêutica, quando a gente se envolve, passa a ser tão marcante, né, porque o externo consegue ver com mais clareza do que a pessoa que está ali perdida nos seus processos mentais, embaralhadas em pensamentos, em dores, né, e quem está de fora como terapeuta ajudando no processo de ajuste, né, é bem interessante e faz com que a gente cresça também. Durante esse tempo aí, seu de jornada, de mergulho, tem algum caso, claro, não falando da pessoa específica, que te surpreendeu, até mesmo com a tua própria ferramenta, com o que você traz de conhecimento na numerologia? Nossa, diversos casos, diversos. Mas teve um que me tocou muito, assim. Juntando a numerologia, eu tenho outros estudos, né, como a reprogramação biológica, que estuda as doenças, né, então... Minha esposa adora. Então, a reprogramação biológica traz, né, que todas as doenças do nosso corpo vêm de fundos emocionais. Então, eu estava lendo o mapa para uma cliente em específico, e aí ela me relatou o vitiligo, né, na sobrancelha, tal, ela tinha um vitiligo, tal, e ela comentou que ela não entrava mais em água, não entrava em piscina, porque como ela tinha que pintar ali, enfim, a sobrancelha, ela não entrava. Quando ela falou vitiligo, eu olhei ali dentro do mapa dela, ela tinha um desafio de número 5 na infância. Não são todas as pessoas, mas a maioria das pessoas que trazem um desafio de 5 podem sofrer aprendizados, né, com sexualidade. Então, ela pode ter uma sexualidade precoce, onde ela é colocada em situações que não era para a idade dela. Então, a gente fala ali de abuso, né? A gente não traz isso claramente, mas a gente vai investigando para ver se tem alguma questão. Então, eu liguei o vitiligo, liguei com a questão do aprendizado dela de infância, e o vitiligo está relacionado ao quê? Toque indesejado. Né? E aí, eu perguntei para ela, né, lendo ali a infância, se tinha acontecido alguma questão de um toque indesejado, se ela tinha passado por alguma questão, né, precoce ali. Eu vi que ela ficou um pouco desconfortável, o mapa seguiu, mas eu segui com o desconforto dela, mas a pessoa tem que ficar aberta, enfim, para abrir. Em algum momento ela parou, começou a chorar, e aí ela falou, olha, eu tenho um segredo para te contar, né? Eu falei, fica à vontade, seu segredo está guardado comigo. Eu nunca falei isso para ninguém. E aí ela abriu que ela tinha sido abusada por um pai de uma amiguinha dela na piscina. Ela estava na casa da piscina de uma amiga dela e meio, né, não foi assim um abuso, né, mas teve ali um toque indesejado, né? Não houve ali, né, uma questão para mais, mas houve ali o toque indesejado e ela trouxe... Traumatizou, né? Trouxe ali o vitiligo e por isso que ela tinha o trauma da água, o trauma da piscina. E aí ela abriu que nem o marido dela sabia. Ela tinha uma filha, onde ela estava trazendo toda isso, essa carga para a filha dela, porque antes dela colocar a filha na escola, ela pesquisou se tinha algum homem na escola.
quando a filha chegava em casa, ela tirava ali toda a roupa da menina para ver se a menina tinha alguma coisa, se tinha alguma marca, tinha alguma coisa. Então, ela ainda estava passando todo o trauma dela, toda a insegurança dela para a menina. Aí conversei com ela, trabalhamos aí todo o processo, né? Trabalhamos a questão da cura e depois eu recebi uma mensagem dela que após a consulta ela ficou muito mais leve, que ela tinha tomado coragem de falar com o marido dela sobre o trauma dela, o que tinha acontecido. O marido dela acolheu ela tirou um peso de cima dela, e eu não só tinha transformado a vida dela, como eu transformei a vida da filha dela. Uau. Que ela se sentia liberta, né? Então tem muitos casos, né? Mas esse é um caso bem específico, assim, que me tocou bastante, mas são atendimentos de muita cura, né? De muito ressignificar, né? Da pessoa entender o porquê que eu não consigo, por que eu não vou, e a gente fala, é aqui, ó, é aqui o seu trauma, né? Então, a gente vai trabalhando muito essa profundidade. Eu percebi ali no seu Instagram que você faz alguns trocadilhos, né? E algumas leituras também ao vivo com algumas celebridades, com pessoas que estão ali no roteiro, de uma certa forma, do teu trabalho. E dessas pessoas que você fez ali ao vivo, qual que te marcou mais? E por quê? Das celebridades? Das celebridades, das pessoas conhecidas, assim. Tô falando porque tá ali aberto, né? Então... É que assim, é difícil porque eu não posso falar específico, né? Certo. Do que acontece, mas Thiago Bravanel foi bem especial, porque, enfim, a gente conhece a história da família, né? Conhece todos os aspectos, então surgiu aspectos relevantes ali, né, de família, que eu não posso abrir aqui realmente, mas foi bem especial. Ele é uma pessoa maravilhosa, de muita conexão. E Vivi Kay, que também é um mapa super especial, traz muito forte a questão da arte dela, né? Vivi Kay, que é aquela que transforma tudo em bolo, né? A arte dela é clara dentro do mapa dela. Quando eu abro o mapa dela e falo, Vivi do céu, seu mapa não podia ser melhor. Ela tem muita questão do amor, né? Da criatividade, muito 3, muito número 6. Essa alegria, esse jeito dela, esse jeito criativo, essa arte, né? Que a gente fala, meu Deus, como ela fez isso, né? Eu fico vendo os vídeos dela. Faz a parede, né? Faz bolo até na parede, né? No microfone. Tudo. Meu Deus, né? E o mapa dela traz muito essa característica. A própria Carol Capel também, o mapa dela é surreal. De incrível, assim, de conexão com o que ela faz, quem ela é, o que ela desenvolve. Fala pra gente, você descobriu que a Carol é ET? Pode revelar pra gente? Revela. Olha, ela tem coisas surreais dentro do mapa dela, realmente que leva ela a essa sabedoria, né? Fala a verdade que você participa da seita também. Ela tem muita questão muito de transformar, né? Muita conexão também no mapa dela, enfim. Todos os mapas, assim, né, de artistas, que a gente meio que tem a vida aberta, a gente falo, né, poxa, como realmente vive aquilo que precisa. Por isso que tem sucesso, por isso que tá alinhado, porque realmente está totalmente conectado no propósito. O próprio Thiago, um mapa de muito dom artístico, muito forte também. Então, todos muito alinhados. Existiu algum mapa que a pessoa chegou com vários ideais e quando você viu no mapa não era aquilo que ela tanto tentava fazer, mas não conseguia, mas insistia a ponto de não ficar bem, mas insiste na história e você falar, olha, aqui não tá falando assim. E aí, como conduzir numa situação como essa? Muitos mapas, muitos. Não adianta insistir. É mais ou menos isso? Ela tá ali fazendo uma profissão, seguindo um caminho, não tem nada dentro do mapa dela daquilo. Né? Então, por exemplo, peguei uma pessoa X que estava ali dentro da área do direito. Mas não tinha sucesso, não tinha conquista e batia que precisava ficar na área do direito. Aí fui lendo o mapa, fui pesquisando, lendo ali, né, a infância, né? Aí a gente vai aprofundando.
Até que ela começa a abrir, né? Tinha muitas questões de injustiça na infância dela. Ela tinha desafio de 8, né? Tinha ciclos ali de 8, então era aprendizados para ela aprender a lidar com injustiça, com verdade, né? E aí, quando a gente começa a abrir a questão da injustiça, ela começa a falar, começa a liberar, né? Começa a entrar ali catarse, enfim, de alguma forma entrar ali a questão mais emocional, colocar o negócio para fora. E aí é quando eu trago, né? Você resolveu ser advogada, né? Para fazer justiça? E aí a pessoa desaba, né? Porque realmente ela sofreu tanta injustiça que, tipo, vou fazer direito para tentar fazer justiça. E, tipo, o mapa dela era mais para a área da saúde, né? Terapêutica, né? Mais um lado ali, e ela estava ali tentando fazer justiça através da profissão dela, né? E para virar tudo isso, Vanessa, você chegar assim... Quando vem essa consciência, a própria pessoa já... Como eu ainda não tinha visto isso, né? O que eu tô fazendo da minha vida? E aí traz a transformação. Como o contrário também é verdadeiro. Pessoas que passam por muita dor, muito sofrimento, querem ir para a área da saúde, para a área da medicina, porque eu preciso salvar as pessoas, né? Porque eu preciso ajudar as pessoas, né? Então fica ali num sentimento da salvadora, porque não conseguiu ajudar alguém, não, né? Passou por algum trauma. Então, existe muito desses aspectos dentro do mapa, e quando a gente alinha, você fala, mas você tem uma característica para isso. E às vezes a pessoa fala, eu sempre quis ser isso, né? Às vezes é influência de um pai, de uma mãe que faz se formar e seguir, porque era o sonho do pai, da mãe. Aí você vai lá para o sonho da pessoa, nossa, mas esse mapa é de arte, é de música, é dança. A pessoa começa a chorar. O que tá fazendo aí, né? O que tá fazendo aí? Eu sempre quis ser isso, mas meu pai e minha mãe me obrigaram a fazer isso, e é como se eu não posso, como se fosse uma dívida emocional, né? As pessoas vêm com dívida emocional, com pai e com mãe. Tipo, não posso não ser orgulho para o meu pai, se eu falar que eu não quero ser isso, não posso seguir isso. Aí compromete uma vida inteira fazendo algo que, tipo, não conecta a missão ao propósito, por causa dessa dívida, né, do precisar dar orgulho para o pai, né, não desfazer ali do pai, e se perde, tem tudo aquilo que precisa desenvolver. Vanessa, qual a diferença de numerologia e astrologia? Ai, muitas pessoas confundem isso. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam, ai, quero fazer meu mapa astral, né? Então não é mapa astral, é mapa numerológico. Qual a diferença, né? A astrologia é o estudo dos astros, dos signos, dos ascendentes na sua vida. A numerologia é o estudo dos números, né? Então, na astrologia, precisa da hora de nascimento. Muitas pessoas vêm e falam, ai, quero fazer um mapa, mas não tenho minha hora de nascimento. Na numerologia, não precisa. É o seu nome e a sua data de nascimento. Por que na astrologia precisa? Porque no momento do seu nascimento, na hora que você nasce, eles tiram uma foto do céu. Então, é a interferência dos astros, das estrelas, né? Enfim, dos signos, no seu mapa, né? Na sua vida. E a numerologia é o que você traçou para vivenciar, o seu propósito, o seu acordo de vidas, né? Então, é essa a diferença. A possibilidade da gente... Você falou aí logo no início, né? E eu queria entender um pouquinho disso. Por exemplo, de escolher o número da casa ou modificar o número da casa para trazer a frequência daquele número, ou isso é mito? Dentro da numerologia pitagórica, tá? A cabalística, ela traz outro estudo. Mas dentro da numerologia pitagórica, a gente acredita que não tem como mudar a energia da casa, porque ela nasceu com aquele número, tá? Então, é aquela influência, não é uma letra, né? Ou alguma questão ali que você vai colocar que vai mudar a interferência daquela casa. Se é uma casa número 22, ela vai ter a energia do número 22, que no caso também é número 4, né? E não tem ali como alterar. Então, aquela influência que ela vai trazer. Você falou no início sobre os números mestres. Por exemplo, se eu tiver no meu número, no meu nome, na somatória dele, 11 ou 22, é somado 1 mais 1 ou 22, no caso, 2 mais 2? Como é que é feita essa leitura? Na soma,
Se der o resultado final 11 ou 22, você não reduz, tá? Aí você vai ter o número 11 e o número 2, porque o número 11 ele sempre vem acompanhado do 2. Então é 11/2 o seu número ou 22/4. Mas na soma do resultado final, os números mestres não se reduzem. Eu perguntei isso também porque, às vezes, por exemplo, a pessoa que está no 11 ali, e aí como é que vai aparecer o aniversário da pessoa, por exemplo, 2 não tem o 11, se vai até o 9, e aí como é essa somatória? Sempre bateu uma curiosidade também de muitos, né? Inclusive muitos também, às vezes, perguntam sobre isso. Então, é mais ou menos por essa causa, assim, que é somado dessa forma? A numerologia pitagórica a gente sempre soma em blocos, tá? Então, por exemplo, eu vou somar o meu nome. Então, Vanessa Huerta. Eu não posso somar tudo de uma vez. Eu tenho que fazer o Vanessa, reduzir a um único dígito, depois o Huerta, reduzir o único dígito, depois a soma desses resultados vai dar o número final, que daí pode ser o 11, pode ser o 22, então você tem que trazer aí muito essa característica. A data de nascimento é a mesma coisa, eu não somo a data de nascimento de uma vez só. Primeiro eu somo o dia, reduzo, depois o mês, reduzo, depois o ano. E aí a soma disso que vai me trazer o 11 e o 22. Então tem algumas técnicas, algumas características que na maioria dos lugares ensinam errado, né? Por ser uma facilidade ensinar mais rápido. Gente, o bate-papo da Vanessa está incrível. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre os números iguais. 11, 11, 22, 22. Você que vê os números iguais, ela vai trazer o significado de todos. Mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês, está vendo aqui, ó, é o nosso livro, Magia da Gratidão. Esse livro aqui, gente, ele está no seu pré-lançamento. São 21 dias de transformação. É o meu livro que antes era só no digital, agora nós temos ele impresso. Então, fica atento aqui nas nossas redes sociais, pode ser no Insta, @FrankMenezesOficial, ou você pode chamar ou lá ir no nosso site para ver se está disponível. Cuidado para você não aderir o digital, caso você não queira digital. Agora, se você quiser o digital, também tem o digital para você, tá? Livro Magia da Gratidão, 21 dias de transformação. Vanessa, casei, coloquei mais um nome, acrescentei ali. E aí? O que fazer nessa hora? Aí entra na mesma questão da assinatura que a gente falou no início, né? Então, esse novo nome, o quanto ele está influenciando dentro do seu mapa. O que te traz de dificuldades? Quase nada, porque se você trouxer o equilíbrio do seu mapa natal, cumprir o seu propósito, é onde vai te trazer conquistas e sucesso. Mas quero alinhar meu nome. Então, as pessoas veem, né? Coloco, não coloco o sobrenome, como que fica. Então, a gente traz o estudo desse nome para que ele esteja em equilíbrio juntamente com o seu mapa natal, tá? Então, o mapa natal em equilíbrio junto com o seu novo nome de casada dá sustentação, né? Só equilibrei meu nome de casada e aqui eu vou ter sucesso. Não, tudo tem que ser um conjunto, tá? Mas é importante fazer, sim, análise para que esse nome fique equilibrado. Mas falar, casei, coloquei o nome do meu marido e tudo na minha vida piorou, não é o seu nome que está piorando a sua vida. Com certeza você está desequilibrando o seu mapa. Gente, que bom você falar tudo isso, já está trazendo aqui esclarecimentos, inclusive já falando o que é mito e o que não é. Vamos para alguns significados, então, dos números iguais, já que tanta gente tem curiosidade, né? Tantas preocupações para entender por que esses números eles se repetem tantos. Então, vamos para o significado dele? Pode ser? Você pode falar sobre eles? Sim. Então, qual o primeiro que você falaria? 1 e 1. 10 e 10 ou 19 e 19. Por que esses números? Porque tudo reduz a 1, né? Então, 10 e 10, 1 mais 0 é 1. 19, 1 mais 9 é 10. 1 mais 0 é 1. Então, essas energias sempre vão ser o número 1. 1 e 1, 10 e 10, 19 e 19. Quando você vê essas horas iguais, o universo está te pedindo início. Como está a sua liderança? Você está sendo forte, determinado, independente? Tem algo na sua vida que você precisa iniciar? Tem algo na sua vida que você precisa plantar? Como que você tem liderado? Né? Você tem tido autonomia? Então, o universo está te trazendo reflexões sobre ação, sobre liderança, sobre a sua força. Né? Quando eu vejo essa hora, eu tenho que refletir. Como que isso está na minha vida? O que eu preciso fazer em relação a isso? Então, esse é o significado.
2 e 2, 20 e 20, né? Então, é a energia do relacionamento, da flexibilidade, da paciência, da união. Quando eu vejo esse horário, o que o universo está querendo te dizer? Como está a sua união? Como está seu relacionamento? Você está flexível? Você está paciente? Você está concedendo? Você está agregando? Você está inflexível, né? Então, ele te pede para olhar nesse aspecto. Estou dependente? Estou me colocando em situação confortável? Ou estou inflexível, né? Então, como que estão os seus relacionamentos, seja parcerias afetivas, profissionais? Ele pede para você olhar para essa área. 3 e 3, 12 e 12, 21 e 21, tá? É a comunicação, é o crescimento, é a expansão, né? Então, eu tô alegre, tô positiva, tô otimista, tô comunicando, tô me expondo, tô me desenvolvendo. Como tá meu crescimento? Eu tô aproveitando oportunidades para crescer, me desenvolver? Ou tô ficando no meu papel infantilizado, só fazendo as coisas mais fáceis, né? Como tá a minha comunicação? Eu tô sabendo me comunicar, me posicionar? Então, quando você vê esse número, é esse alerta, né? Esse recadinho que o universo está te passando. Depois vem 4 e 4, 13 e 13. O 4, ele te pede atenção para o seu profissional, né? Então, como está meu profissional? Eu estou fazendo o que eu gosto, né? Eu estou produtiva? Eu estou dedicada? Estou incansável? Eu estou organizada? Como está minha organização, meu planejamento, minha rotina, né? Então, ele fala, se organiza, volta para casa, se reestrutura. Como estão as áreas da sua vida? Você está em equilíbrio, né? Então, se essa área da sua vida não estiver bem, é um recadinho que o universo está te mandando. Depois vem 5 e 5, 14 e 14, 23 e 23. Mudanças, transformações, o universo te pede liberdade. Se você fica vendo muito esse horário, ele te fala, você está em liberdade? Você está se abrindo para o novo? O que está preso na sua vida? O que precisa mudar, transformar? O que você precisa se libertar? É uma libertação emocional? É o seu trabalho? É o seu relacionamento? É uma viagem? É fazer mais lazer? É se movimentar? Né? Então, ele te pede movimento, ele te pede coragem, te pede ousadia. Depois, 6 e 6, 15 e 15. Né? É o número da família, do amor. Então, ele fala, como que estão suas emoções, seus sentimentos? Você está praticando afetividade? Você está em harmonia? Você está em equilíbrio? Como está seu lar? Como está a sua casa? Né? Você tem lidado com as suas responsabilidades? Ou você tem empurrado as coisas com a barriga? Né? Então, você tem amado, você tem cuidado, feito um almoço, né? Tá trabalhando cuidado, né? Tá praticando essa afetividade? Ou tá mais fria, né? Tá bloqueando a afetividade? Ou tá em excesso, né? Cuidando demais, fazendo demais, esquecendo do seu amor próprio. Então, é um recadinho em relação a isso. Depois, 7, 7, 16 e 16. É o autoconhecimento e a espiritualidade. Quando você vê essa energia, o universo está falando... Como que você tem olhado para dentro? Você está praticando autoconhecimento? Você está buscando olhar para você? Como estão os seus conflitos internos? Tem estudado, fazendo curso? Como está a sua sabedoria? Qual a última vez que você leu um livro, que você fez um curso, que você buscou algo novo? Como está a sua espiritualidade? Você tem buscado a fé? Ou está muito racional, muito cética, só buscando um porquê sobre tudo, né? Então, se está com exigência, perfeccionismo, o universo está falando, olhe para a sua espiritualidade, olhe para dentro, se conecte com você. Depois... 8 e 8, 17 e 17, o número do dinheiro, né, da prosperidade. Bom. Então, as conquistas, né, então é um sinal de prosperidade, é um sinal de conquistas, né, é um sinal ali de dinheiro, mas é uma reflexão também, como você tem lidado com a justiça? Você tem feito coisas justas e honestas na sua vida? Você tem sido verdadeira com você, com seus relacionamentos, com o seu trabalho, com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer? Como você tem lidado com o seu dinheiro? Você tem organizado o seu dinheiro, você tem gastado mais do que ganha, né? Você está com dívidas. Então, 8, 8, 17, 17 é um alinhamento aí para essa área, tá? Depois, 9, 9, 18, 18, que é o momento de limpezas e finalizações. O que você precisa encerrar, o que você precisa finalizar, quais o fim de ciclo, que você precisa pôr um ponto final na sua vida, né? Então, o que está te impedindo, né, que não faz mais sentido para você, que você precisa trazer essas limpezas. E também um olhar para a empatia, como você tem sido generosa, compreensiva, um trabalho voluntário, olhar para o mundo, olhar para o próximo, para o meio ambiente, pode ser um recado também nesse aspecto. E o 11, né, que é um dos números que as pessoas mais veem. Esse é famoso. É famoso.
O 1111, ele está muito relacionado à intuição e à espiritualidade. Então, quando você vê 1111, agradeça e faça uma conexão, medite, né? Eleve seus pensamentos. É um momento de também reflexão de como você tem usado a sua intuição, como você tem usado a sua sensibilidade, a sua espiritualidade, né? O quanto você tem se desenvolvido, né? E se conectado com algo maior. Então, se isso está positivo, continue. Se você fala, nossa, estou muito afastada disso, quanto você vai precisar se alinhar mais com essa espiritualidade e com essa intuição, tá? O 22 e o 22, que é o número mestre, esse é um dos números mais especiais que existe. Quando vê 22 e 22, agradeça, tá? E fala, eu manifesto isso na minha vida, porque realmente é o número mestre da numerologia, e ele está te trazendo totalmente uma conexão de uma força interior, do continue, né, do manifeste tudo aquilo que você quer, do tipo, você está no caminho certo, né, continue que é por aqui, uma confirmação, tá, quando você vê o 22 e 22. E o 000, né, que é o número ali que tá zerando tudo realmente, né? É uma atenção para todas as áreas da vida, tá? Quando você vê o 00, você olhar para tudo, como tá meu afetivo, meu financeiro, meu profissional, minha espiritualidade. O universo tá falando, para e alinha tudo. Literalmente, recorra à espiritualidade e mais atenção em todos os aspectos da sua vida. Nossa, que bom, Vanessa. Que bom você trazer a explicação. Eu acho que deve ter sanado também as dúvidas de muitos a respeito disso. E essa história dos números iguais, nossa, isso é enxurrada que a gente recebe também diariamente de pessoas sempre perguntando, Frank, eu acho que você deve receber muito disso. Oi. Eu estou vendo os números, tá? Então, gente, já sabe, vai lá também no Insta da Vanessa e você vai acompanhar, porque a Vanessa traz muito conteúdo também no seu Instagram. Vanessa Numeróloga, @Vanessa Numeróloga. Essa é a Vanessa Huerta. Falei certo? Vanessa, adorei o nosso bate-papo, adorei ter você aqui. Foi um bate-bola tão rapidinho, mas muito prático. E olha, você conseguiu sintetizar tanta coisa. A gente falou de tanto conteúdo que poderia ser 3 horas, mas a gente conseguiu sintetizar aqui num tempo que eu acho que foi o necessário para que as pessoas pudessem também absorver. Foi um conteúdo muito leve, gostoso de falar, gostoso de ouvir. Você é uma comunicadora também, não é à toa que é libriana, não é à toa que nasceu no dia 17 de outubro. Sim, então, te agradeço, tá? E quem quiser conhecer teu trabalho, quem quiser te contratar também para fazer numerologia, fazer um mapa numerológico, então, eu vou deixar suas redes aqui abaixo, mas, por favor, então, apresente-se para nós. Muito bem. Qualquer pessoa que quiser saber mais informações sobre o mapa numerológico, né, a minha consulta é por chamada de vídeo, tá? É uma consulta de 2 horas, onde eu vou trazer todo o direcionamento do seu mapa, toda a orientação conforme foi explicado aí ao longo do nosso vídeo. E é só entrar no meu Instagram, Vanessa Numeróloga, ir lá no direct e falar, Van, quero informações sobre o mapa numerológico. Automaticamente você vai ser direcionada para o meu WhatsApp, e eu pessoalmente já vou te trazer todas as informações, né, do como funciona o mapa, valores, formas de atendimento, né, o que o mapa vai te trazer, te trazendo aí tudo o que você precisa, tá? Então, sempre lá no direct do Instagram é a forma mais fácil de se conectar comigo. Vanessa, gratidão. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Obrigada aí pelo convite, adoro sempre essa troca, a gente poder levar um pouco mais da numerologia para as pessoas. Gratidão.